Iniciada a gravação, sejam bem-vindos. Meu nome é Alex, sou professor de Desenvolvimento de Sistema do curso EAD em Desenvolvimento de Sistema. Estamos no segundo módulo de Desenvolvimento de Sistema, estamos estudando PHP. Nas últimas aulas, a gente só trabalhou a agenda corrente, a gente não trabalhou um conceito que eu gosto bastante, que é a parte da revisão. Então, eu vou começar a partir dessa agenda. A gente vai começar a ter um pouco de revisão da agenda anterior, agenda atual, e a gente vai ter um spoiler da próxima agenda, que nem eu tinha falado com o pessoal daqui, inclusive agradecer a participação do Mike, do Matheus, do Fernando, do Darli. Porque eu preciso aqui, tomei e-mail sem parte 2. O celular também acabou a bateria, né? Não liga nada isso daqui. Vou ter que dançar aqui com a internet que tiver. Travou, né? Beleza. Então, eu vou dar, inclusive, uma acelerada, para daí o pouco que a gente conseguir trabalhar, né? Ser o suficiente aqui para a nossa agenda. Então, a gente trabalhou na agenda passada com estrutura de repetição, tá? Então, a estrutura de repetição é um bloco que a gente tem vários trechinhos que a gente pode colocar para ele executar, beleza? Deixa eu pegar aqui do nosso encontro que a gente acabou trabalhando, né? Isso foi na agenda 4. Na agenda 4, na verdade, a gente acabou trabalhando com aquele vídeo, né? De vídeo não, aquele áudio. Deixa eu ver se ainda tenho aqui a agenda 4. Vou pegar aqui no meu material. SciTech, EAD 2025, ESN, agenda 4. Então, não está aparecendo aqui. Não sei o que eu fiz com isso. Será que está no nosso Datadocs? Ah, tá. Beleza. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso bloco de repetição que a gente tinha lá, tá? Então, a gente tinha a estrutura do, a estrutura while e a estrutura for. E também tem o for each. O for each a gente vai começar a trabalhar ainda a estruturinha do for, que a gente tinha visto na última agenda. Deixa eu ver. Que seria o nosso exemplo for, que ele tem aqui. Tá? Aqui tem um botão, e daí a gente tem uma repetiçãozinha com o comandinho for. Então, toda repetição, a gente tem, na verdade, um conceito que a gente trabalha com a evolução da variável. Então, se a gente tem um bloco, né, de repetição, e esse bloco ele não altera nenhuma variável que ela esteja sendo verificada, esse bloco, então, ele gera o que chamamos de loop infinito, que é o laço infinito, aquele que ele não interrompe, ele fica em repetição eternamente, tá? Ele não tem um limite. Então, geralmente, a gente trabalha com um limite. Aqui no for, a gente vai estar trabalhando com as duas coisas. Vamos ter um limite e também vamos ter a evolução. Mais um outro ponto que nem sempre ele fica explícito é dar início, um valor inicial para a estrutura da variável. Então, nesse comandinho for, a gente tem a variável i, que ela começa com zero, e ela vai ter um limite até ela ser menor ou igual a 10. Enquanto isso, né, a gente vai continuar repetindo. E a cada sequência, né, a cada é, bloco que ele executa, ao final dele, ele executa mais uma evolução que chamamos de passo, que é esse mais. E daí a gente consegue, né, avançar, aumentar o valor da variável que ela começou em zero, e a gente vai evoluindo até o 10. Beleza? Aqui a gente vai estar trabalhando com outro conceito, é o conceito de array. O array, na verdade, ele vai ser uma variável que nós podemos acumular, podemos trabalhar com mais de um valor dentro da mesma variável. Esse conceito é bem simples e é bem interessante. Tem duas formas de utilizar aqui o nosso array de uma maneira direta. Deixa eu só trocar a forma como ele está exibindo aqui a página, para daí a gente ver. Uma estrutura onde a gente coloca
ou o comandinho array, tá? Que é esse daqui, ou a gente utiliza essa simbologia. Essa simbologia é a mais convencional, justamente porque algumas outras tecnologias que a gente poderia ter explorado no semestre anterior em JavaScript, que nós chamamos de JSON, ele trabalha com coleções, com conjuntos, né, através desse símbolo do colchete. Então, por ser uma linguagem baseada em C, fica mais fácil, mais prático, no lugar de a gente escrever um comando que ele gera essa estrutura, já colocar um símbolo que é essa estrutura. Isso é recente dentro do Java, do PHP, que a gente tem essa estruturinha, né? Então, a gente pode aproveitar, né, esse comando e aproveitar ele para o bem. E como eu tinha falado, se eu não me engano, para o Geoso, é que vício bom a gente mantém e vício ruim a gente joga fora. Então, o vício bom que a gente mantém é de toda vez que a gente trabalhar com array, a gente utilizar esse símbolo do colchete no lugar de colocar o comando array. Por quê? A forma de a gente fazer essa expressão vai ficar um pouco mais marcado, um pouco mais viciado dentro do código, de que significa que o contexto que nós estamos utilizando é um contexto de array, tá? Então, ele tem aqui um conjuntinho, e eu já vou propor aqui outra tarefa para vocês. A gente vai colocar aqui alguns conjuntos para a gente poder trabalhar com ele, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, só para a gente começar a manipular, e vai ser o exercício prático que eu vou propor aqui para os alunos, no lugar de a gente fazer isso, a gente vai fazer um tabuleiro de xadrez. Então, a gente vai começar por básico, quais são as peças do xadrez, e depois a gente vai começar a fazer esse código, tá? Mas isso vai ficar fora da gravação. Se você quiser participar dessa atividade, então procure participar dos encontros síncronos, beleza? Então vamos lá, na agenda 5 eu vou começar aqui um script chamado xadrez.php, ok? E aqui a gente vai colocar o comandinho para começar a variável PHP, né? E aqui eu vou dar um zoom na nossa ferramenta, beleza? Então ali no nosso PHP, a gente vai colocar uma variável chamada peças, beleza? Então vamos colocar aqui quais são as peças que a gente tem para o xadrez, beleza? E aí, vocês lembram quais são as peças que tem no xadrez? O pessoal que está aí no chat, o pessoal que está aqui na reunião, vocês lembram para a gente poder começar a trabalhar com isso? Rei, rainha, bispo, peão, torre e cavalo. É isso aí. Ok? Então, pessoal, outra coisa, como está travando, se eu não reparar que está travando, alguém me dá um toque aí quando travar de novo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar na sequência, né, dos valores da peça. Então, a peça mais aqui tem um menor valor, o peão, né, um valor sequencial. A segunda que a gente vai ter, temos o bispo, o cavalo, a torre, a rainha e o rei. Ok? Beleza? O que está sendo o problema aqui? Eu ter colocado desse jeito. Alguém sabe dizer? Aí que está escrevendo. Vou voltar ali o código para vocês darem uma olhadinha de novo. Eu cometi um erro aqui propositalmente. Qual é esse erro? Falta aspas no rei. Perfeitamente. No caso aqui, com o Visual Studio Code, a gente pode fazer o seguinte, ó, dá dois cliques na palavrinha e coloca aspas. Então, ele já coloca antes e depois daquela seleção as aspas. Tá? Tudo, então, que serve de delimitação. Por exemplo, se eu não tivesse falado que isso daqui, ele é um array, eu posso vir aqui, selecionar, tá? E colocar o símbolo do colchete. Então, no final, ele também coloca o colchete. Beleza? Pessoal, só para a gente praticar aqui um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a nossa tag PHP. Aqui eu vou colocar o nosso Emmet Abbreviation do HTML5.
E aqui dentro do bar, a gente vai começar, então, a trabalhar com um conceito e a gente fazer o nosso for each para exibir as peças. Então, para isso, eu vou utilizar uma lista não ordenada, tá? Que é a tag UL, ok? Dentro dela, nós vamos ter a tag LI. Vocês estão vendo que quando eu digito a tag, ela encerra, porque eu estou utilizando aqui uma extensão do auto close tag, tá? É isso que ele faz. Na hora que eu escrevo a tag, tem gente que prefere fazer assim, né? Pega aqui e faz assim, abre, fecha a tag, aí escreve o nome da tag. Ele, com esse auto close tag, na hora que eu encerro a declaração da tag, ele também coloca um encerramento do bloco da tag, tá? É por causa aqui dessa extensão, beleza? E aqui a gente vai falar qual é a peça que a gente vai usar, tá? Então, para isso, o que que eu vou repetir? Eu vou repetir várias vezes essa linha aqui, né? Então, para isso, é essa linha que ela vai se repetir. Essa linha, já que ela vai se repetir, então é aqui que a gente vai colocar nosso comandinho do PHP, tá? Então, vamos lá. PHP. Opa, coloquei tecla errada aqui. PHP. E eu vou colocar um comandinho for each. No nosso caso, ele também tem um empty abbreviation ali do nosso for each. Se a gente aperta Tab, ele vai pedir qual é o nome da variável e o código que a gente vai usar. Então, vou ler a variável peças, e aí a gente vai ter aqui duas combinações. Ou a chave, que é a posição. A posição aqui, eu não estou colocando nenhuma posição, né, uma posição de texto. Então, automaticamente, ou uma posição numérica, não estou indicando uma posição. Então, ele assume uma posição numérica, né, a partir do número zero, beleza? E depois ele vai ter ali qual que é o valor da variável. Eu vou manter desse jeito, aparenta, né, ser um pouco confuso, mas não é. E daí, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui a tag, tá? Nessa linha, ok? Esse bloco, ele precisa ser encerrado em algum momento. Então, aqui eu também vou ter que colocar o nosso PHP para fazer o encerramento da tag PHP e também do comandinho que a gente tem do for each, ok? Esse daqui, ele vai ficar no encerramento também da tag UL. Okay? Então, vou tirar ele daqui, colocar ele aqui embaixo. Então, o que que vai se repetir? Até aí. É aqui que a gente vai colocar o nosso comandinho, né, para escrever o valor. Então, eu vou colocar as duas coisas ali, tá? Então, vamos lá. Vou colocar já os dois aqui. PHP, encerro o PHP. E daí a gente vai escrever, né, qual que é o valor. Vou também colocar essa simbologia, tá? A gente vai fazer um eco e aquela simbologia ali, tá? Eco. E a gente vai colocar isso daqui, tá? Beleza? Só que eu quero que ele imprima também essa setinha. Então, o que que eu faço? Eu vou marcar isso daqui também como se fosse um texto. Então, ele vai poder escrever qual que é a chave e qual que é o valor. No caso aqui, a gente não precisa colocar um ponto e vírgula para encerrar esse comando, porque a gente já está fazendo encerramento ali do PHP. É uma técnica que a gente usa, tá? Vou salvar isso daqui e a gente vai ver lá no nosso código, ok? Então, vou atualizar esse carinha aqui. Vamos lá para a agenda 5. Então, tem alguém falando aqui mais comigo? Não? É que ainda tem algumas coisas, eu acho que aqui são das minhas notificações. Beleza. Xadrez.php. Beleza. Nós temos aqui as posições indicadas, tá? Cada uma por uma posição. Ele está começando do valor zero e ele avança. São seis itens que eu tenho lá, então ele vai do zero até o 5, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é anunciar qual que é uma delas. Se a gente anuncia em qualquer momento, a partir daquele momento, ele começa, então, a fazer a progressão, tá? Então, se eu falo que o cavalo começa no 10, o peão ele vai começar no zero, o bispo vai dar sequência um e depois eu tenho sequência número 10. Torre vai dar sequência a partir da última posição que a gente indicou, certo? Então, a torre ela vai ser 11, ok? Se eu colocar a rainha para ela ficar na posição 5, então qual que vai ser o valor da posição rei? Alguém tem alguma ideia?
Sim, não? Opa, 4. Mais alguém tem outra ideia? 6. Boa ideia também. E chega de ideia? Chega de ideia, então. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui na sequência certa. Vou aumentar um pouquinho esse código para a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor, tá? Então, vai ter posição 0, o bispo, tá? Então, só vou colocar aqui na sequência que ele vai ficar. 0, tá? Depois, a posição 1, depois, a posição 10, a posição 11, a posição 5, e depois, qual é a posição? Não sabemos, tá? Beleza? Vamos ver. A posição que ele colocou é 12. Ele vai dar sequência para o maior valor registrado. Então, a gente saiu 0, 1. O próximo depois do 1 deveria ser 2, certo? Eu não sei ele sendo 10. E depois eu pedi para ele continuar a sequência. Ele foi para 11 e depois eu retrocedi. Eu fui para a posição 5, tá? E depois para a posição aqui que a gente tem. O que a gente não pode fazer é colocar valores negativos, tá? Então, se eu colocar aqui a posição menos 5, tá? Vamos ver o que que acontece. Não era para dar certo. Mas ele deixa, ele coloca meio que como se fosse um literal ali, tá? Valores negativos a gente considera que são valores que estouram, né, o valor da variável, né, da posição da variável, tá? Então, evite de colocar desse jeito. Entretanto, a gente poderia colocar esse menos 5, tá? Opa, deu uma travada aqui. Esse menos 5 como se fosse um texto. O PHP ele também tem esse suporte, mas aqui ele não está fazendo diferença. Se a gente quer ver qual é o valor ali da variável, a gente pode colocar, então, qual é o comandinho do nosso Vardamp, beleza? Então, só vou colocar aqui, no lugar dessa expressão, eu vou colocar um tal de Vardamp para essa variável, tá? Então, vou colocar aqui um Vardamp, deixa eu ver, Vardamp e a variável key, ok? Vamos ver. Então, a posição 0 é numérico, 1, menos 5 também é numérico, e a gente poderia ter colocado, né? Aqui eu coloquei o menos 5 como um texto, mesmo assim ele interpretou como um valor numérico, beleza? Então, só para a gente aprender essa. Se eu tivesse colocado como menos 5, também ele aceita, ok? Então, se a gente não precisa ficar se preocupando com a posição 11, está sendo por causa da quantidade de caracteres. Aqui tem 5, dá 10, mais o espaço, 11, tá? Não é que é a sequência aqui 11. A posição se chama 11 e aqui a posição se chama menos 5, ok? Beleza? Então, a gente tem essas montagens. Basicamente, é essa expressão que a gente vai utilizar para a gente poder dar a nossa sequência, tá? Então, o nosso materialzinho, ele indica fazer isso daqui, muito legal, muito bacana. Trabalha também um pouco de outros conceitos, eu quis propor outras coisinhas aqui para a gente. E o ideal do array é quando a gente faz um array de array. No caso, o array ele é uma sequência que a gente coloca que ele é unidimensional. A gente pode ter também um array de sequência, né, multidimensional, ou seja, está trabalhando com uma sequência de linhas e colunas, tá? E é isso que a gente vai começar a trabalhar na próxima agenda, que vai ser o conceito de estar trabalhando com tabela. A tabela dentro do banco de dados é um conjunto de dados que nós temos ordenados por linhas e colunas. É o que a gente vai estar trabalhando. Então, já dando spoiler da próxima semana. E aqui a gente já tem uma combinaçãozinha para a gente poder ter uma tabela, que ela vai ter duas colunas. Como eu falei para vocês, a gente vai estar trabalhando aqui com xadrez. Então, aqui eu só vou colocar um tamanho que a gente vai precisar
de equidade de peças, tá? Então, aqui a gente vai ter, para cada peça, a gente vai colocar, então, uma nova linha, tá? Por que que a gente vai colocar uma nova linha? Estou falando de colocar desse jeito, de separar por linhas, cada uma das peças. Porque agora a gente vai falar quantas peças a gente vai precisar para cada uma delas, certo? E ainda mais um outro negocinho. E daí já vou começar outro assunto aqui com vocês. Então, a gente tem aqui, ó, o peão, ele vai ser uma linha, e a gente vai falar. No caso, no tabuleiro de xadrez, a gente vai ter, né, dois times, digamos assim, né? Dois conjuntos de peças, as peças brancas e as peças pretas, tá? No caso, para cada time, né, para cada conjunto de peça, quantos peões temos dentro do tabuleiro para cada um deles? Não no total, né? Só para cada time. Vocês espero que você não esteja falando do conjunto aqui, tá? Eu espero que você estava tentando acertar ali o outro. Mas para o tabuleiro de xadrez, quantos peões tem? Peões pretos e peões brancos. Peão, quanto tem dentro do tabuleiro? 8. Beleza. Então a gente vai colocar assim: olha, a gente vai ter uma peça, o nome dela vai ser peão. Obviamente, essa variável também tem que estar entre aspas. E a quantidade a gente vai ter aqui como 8, tá? E daí a gente vai dar a sequência aqui também para os demais, ok? Beleza? Então, cada um deles a gente vai fazer desse jeito aqui. Depois eu vou terminar também com outro jeito, ok? Que vai ser essa parte aqui de quantidade e a gente já acerta. Quantidade de bispo, 2. Cavalo, 2. Torre, 2. E rainha, a gente vai ter uma rainha. E o rei, a gente vai ter um rei. Beleza? Então, a gente vai colocar também qual que é a abreviação de cada um deles, tá? Então, a abreviação para o peão é o nome do peão em inglês. Não é muito diferente do que a gente tem, que é o pawn, ok? Deixa eu ver. Ok, foi. Então, é a letra P. O bispo, ele vai ter... Não sei por que que meu computador está travando hoje. Eu acho que a internet como um todo, né? Tá tudo muito ruim. A abreviação que a gente vai utilizar, deixa eu só pegar esse mesmo conjuntinho aqui antes de precisar ficar escrevendo tudo novamente. A abreviação do bispo é o B. O cavalo, alguém sabe? É o KN, ok? Torre é Tower, o B é de Bishop e o K é de Knight. E aqui a torre é o Tower, rainha, Queen e rei, o King. Beleza? Então, aqui a gente já tem um outro conjunto, tá? E dentro desse conjunto, a gente vai precisar dessas outras variáveis. Então, o ideal seria que a gente não colocasse para ele listar em uma única variável, tá? Beleza? Vamos dar uma olhada como é que fica esse resultado, que ele fica meio ruim, tá? Ele está falando que nós temos um array e não estamos conseguindo fazer uma conversão direta disso daqui. Então, ele está falando que na primeira posição, primeira peça, ele é um array, o segundo, o terceiro e assim por diante. A gente precisa falar o que que a gente vai escrever. Então, aqui a gente vai ter um conjunto. Esse conjunto, então, ele não é mais uma lista. Ele vai ser, então, uma tabela, tá? Beleza? Aqui a gente está renomeando também, porque eu também tenho o auto rename tag. Beleza? Ele está renomeando para mim. E aí a gente vai ter um conjunto de linhas e colunas, tá? Então, aqui, para cada peça, eu vou ter um conjunto de peças. Ok? Ok? Beleza? Então, a gente
gente vai trocar, a gente só vai exibir qual que é a peça que a gente tem, certo? Eco e a variável peça, ok? Só que não, tá? Primeiro, que daí não precisa dessas aspas. E segundo, como que a gente faz a combinação aqui da tabela, né? A gente vai ter, primeiro, uma sequência de linhas. Então, aqui é a tag TR, tá? E dentro da tag TR, a gente vai colocar as nossas colunas, tá? Então, antes disso, a gente vai colocar apenas um cabeçalho aqui para a gente, que vai ser a primeira linha para falar quais são as colunas que nós temos. Então, a gente vai ter a primeira coluna, qual que é a peça, ok? Depois, a gente vai ter qual é a quantidade e depois a abreviação, certo? E daí, na sequência, a gente vai precisar exibir, né, cada uma das linhas e cada linha vai ter a sua célula correspondente, tá? Então, a gente não vai exibir a peça. Para cada linha, a gente vai ter que fazer também um outro conjuntinho de um outro for each, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar um for each, né, para a gente ver cada peça, e cada peça ela tem três colunas. Então, a gente vai ter aqui dados, né, que vai ser a coluna e o valor da coluna, tá? A gente vai chamar aqui de coluna e dado, ok? Para cada peça que a gente tem, certo? Então, aqui eu vou precisar de mais um bloco de PHP, vou colocar ainda ali na mesma linha, ok? PHP, e aqui eu vou precisar de outro for each, certo? Esse for each eu vou chamar ali para cada peça, a gente vai ter qual que é a coluna, que ela vai apontar um dado, ou um valor que a gente quiser. Se vocês preferirem pelo nome valor, né, pode ser também, ok? E daí a gente vai ter que duplicar esse carinha aqui no final da declaração que a gente vai fazer aqui embaixo, tá? Que no caso a gente vai ter ali qual que é a coluna e o valor. A gente pode, inclusive, tirar esse outro for each, e aí a gente vai precisar colocar outra coisa. Só que esse comandinho aqui, ele tem que estar dentro de uma célula, que nem a gente tem aqui. A peça é a quantidade que está dentro de um TH, aqui a gente precisa que ele esteja em um TD, que é o nosso table data, tá? Beleza? E aqui a gente vai colocar a funçãozinha valor. Se necessário, a gente também falar qual é a coluna dele, a gente tem aqui, ok? Beleza? Então, esse comandinho aqui do fechar o PHP, né? A gente vai ter, na verdade, ele junto com o fechamento da tag TR, ok? Vamos lá? Beleza. Então, a gente tem aqui a nossa tabelinha. Vamos ver como é que ficou o código-fonte. Diminuir aqui um pouco. Eu fiquei meio quebrado por causa desse for each que a gente tem aqui. Vamos ver. Ah, piorou. Aqui deu uma acertada. Esse aqui ele vai precisar também acertar, né? Desse jeito. Ok. Da linha de baixo, o que faltou? O primeiro está certo, o restante que não. Eu acho que é isso daqui. Ok? E depois, na hora que encerra o TR, ele precisava estar aqui. E esse TR aqui, ele que está quebrado, é isso? É a declaração do nosso outro TR aqui de baixo. Ele está quebrado. Na hora que a gente encerra, começa outro. Que é esse espacinho aqui. Ok? E a tag table, ela também está precisando de mais outra quebra.
Pessoal, meio besteira isso que eu estou fazendo, porque nunca que vocês vão formatar, vocês vão precisar corresponder certinho à indentação. Mas para quem já está se preocupando mais do que com a qualidade visual e sim com a qualidade do código que ele é gerado de HTML, essa aqui é a boa recomendação, tá? Existem algumas funções também que servem para a gente calcular qual que é o comprimento do nosso array e tudo mais, para a gente poder colocar, no lugar de colocar uma função de for each, colocar a função for, tá? Que daí a gente vai ter uma expressão onde a gente coloca a combinação com esses colchetes aqui, tá bom? Beleza? Então, daí a gente praticamente encerra, né? Aqui, como que a gente trabalha com as expressões, com as combinações das posições, tá? Lembrando que aqui a gente também vai estar trabalhando ele com linhas e colunas, também da forma como eu estou tratando ali a parte do xadrez, beleza? Bom, e daí eu vou encerrar aqui essa gravação, tá? Que daí agora a gente vai fazer um tabuleiro mesmo. A gente vai fazer uma tabelinha, né? E daí a gente vai colocar ali algumas coisinhas para a gente poder usar como se fosse um tabuleiro, beleza? Pessoal, obrigado pela participação, por terem assistido esse vídeo. E lembrando, como que está a nossa agenda atualmente, tá? Quero mostrar isso aqui para vocês, porque a gente precisa trabalhar, tá? Então, a gente vai fazer um cálculo da média e, obrigatoriamente, tem que ser esses valores. Eu quero ver como que vocês vão declarar o array nesse formato, né? Que a gente vai precisar ter exatamente esses valores aqui registrados, tá bom? Deixa eu ver, a gente tem aqui 5 e 5, 10. Temos 10 alunos e com duas notas, notas do primeiro semestre e do segundo semestre. E daí vocês vão dar um destaque para poder colocar quando tiver com média acima de 6 e média abaixo de 6, beleza? E a gente também precisa desse comentário para falar o que está acontecendo, tá? Aí vocês também vão colocar qual que é a média da turma, tá? E colocar a tabela para exibir pela média de maior ou menor, beleza? Então, vocês vão entregar duas coisas aqui dentro. O arquivo PHP, não são dois arquivos agora, a gente não vai ficar fazendo, nesse momento, o envio de dados para o servidor, e o print do PDF, mostrando ali o resultado que vocês tiveram. A explicação do código, vocês vão colocar também aqui em forma de comentário, tá? Para explicar como que vocês estão aplicando ali a técnica do for each. Obrigatoriamente, então, vocês têm que entregar com for each, beleza? Ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação. Até mais. Opa, deixa eu ver. Ah, não, beleza, já conseguimos resolver. Ok, pessoal, então, até mais. Ok.